A Polícia Federal cumpriu 2 mandados de prisão preventiva e 5 de busca e apreensão contra os suspeitos. Os irmãos Oliverino Oliveira Júnior, que mora em São Paulo, e Raul Fonseca de Oliveira, que mora no Rio de Janeiro, são acusados de enviar e-mails anônimos com ameaças violentas aparentes do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. As mensagens indicavam um monitoramento da rotina da família e traziam menções a comunismo e antipatriotismo. Raul de Oliveira é fuzileiro naval. As prisões ocorreram na manhã desta sexta-feira, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, por determinação do Supremo Tribunal Federal. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 1º de junho de 2024, são 8 horas da manhã. Granada, tortura e comunismo. As mensagens com ameaças à família de Alexandre de Moraes não foram gratuitas. Tem uma razão muito concreta. E a Polícia Federal descobriu que essas ameaças contra Alexandre de Moraes e sua família fazem parte de um plano muito maior e mais ambicioso. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Bom, tudo isso foi dito no vídeo de ontem à noite do Blog da Cidadania. Estou repassando para você pelo seguinte, porque muita gente pode não ter visto a gravidade dessas ameaças. A Polícia Federal prendeu 2 suspeitos de ameaçarem a família de Alexandre de Moraes e as mensagens continham ameaças de morte e tortura com requintes de crueldade, além de detalhes da rotina e itinerários de Alexandre de Moraes e seus familiares. Em um dos e-mails, os criminosos afirmaram que seria fácil metralhar o carro dos seus filhos ou fechar o veículo com uma granada. Veja só. A PGR, por sua vez, disse ter indícios de que os suspeitos presos vigiavam a família de Alexandre de Moraes. Não era algo fortuito, era um plano bem organizado que agora vem à tona. A liberdade dos investigados, segundo a Procuradoria-Geral da República, coloca em risco a garantia da ordem pública, diz Paulo Gonet, e o ministro do STF marca audiência de custódia, marcou para ontem e eles continuaram presos. A PGR também citou a gravidade das ameaças veiculadas e sua natureza violenta para justificar o pedido de prisão preventiva. A medida é, assim, proporcional ante o risco concreto à integridade física e emocional das vítimas. Em nota, Moraes afirmou ainda que determinou medidas cautelares no curso da investigação. E agora, reportagem do jornal Correio Brasilense mostra que a investigação da PF aponta que Alexandre de Moraes estava na mira de extremistas que tinham um plano golpista. A Polícia Federal prendeu 2 irmãos acusados de ameaçar a família do ministro. Um dos detidos é fuzileiro naval. As diligências apontam que os suspeitos estariam revoltados com decisões do magistrado, especialmente as que determinaram a prisão de golpistas do 8 de janeiro. Os 2 homens presos nesta sexta-feira pela Polícia Federal, acusados de ameaçar os familiares do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, estariam tentando impedir o trabalho do magistrado relator do inquérito que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro. As detenções ocorreram em São Paulo e no Rio. De acordo com fontes na Polícia Federal, um dos suspeitos é o 2º sargento fuzileiro naval Raul Fonseca, de 43 anos, e o outro é o irmão dele, técnico eletricista. As prisões foram solicitadas pela PGR e também ocorreram 5 ações de busca e apreensão com o objetivo de identificar se os 2 homens pretendiam colocar as ameaças em prática. A PF identificou indícios de que os detidos estavam monitorando a rotina dos familiares. As diligências apontam que os 2 estavam planejando fazer muito mais do que apenas mandar e-mails.
A PGR destacou que o conteúdo das mensagens com referência a comunismo e antipatriotismo evidencia com clareza o intuito de, por meio de graves ameaças a familiares do ministro, restringir o livre exercício da função judiciária pelo magistrado do Supremo Tribunal. Então havia um interesse claro em fazer com que o Alexandre de Moraes desistisse das ações que ele está empreendendo. E, na verdade, todos sabem que o foco de Alexandre de Moraes é Jair Bolsonaro. As investigações continuam. Aliado de Bolsonaro elogia a pré-candidata do Partido Novo à Prefeitura de São Paulo. E esse aliado de Bolsonaro que elogia a pré-candidata do Novo à Prefeitura de São Paulo é o Van Garten, o advogado e porta-voz de Bolsonaro, e isso tem uma significação muito grande porque ele é a voz de Bolsonaro e há suspeitas de que Bolsonaro vai romper com Ricardo Nunes. O bolsonarismo tenta que Moraes reverta veto de Bolsonaro e Valdemar se falarem. É algo que não se entende como eles podem achar que isso é possível, né? É justamente aquilo que menos é possível nesse momento, com as investigações em curso, é permitir que esses dois voltem a confabular oficialmente, porque extraoficialmente é óbvio que eles estão se falando. A raiva domina reações à condenação de Trump em novo American Way of Life, criado pelo ex-presidente. Nas redes, apenas 28,1% das mensagens sobre o assunto são claramente favoráveis à condenação do ex-presidente e 51,3% são negativas. Claro que quem está incomodado surta muito mais do que quem está contemplado, mas o fato é que já se percebe que entre o eleitorado de Donald Trump não haverá nenhum ato de reflexão diante dessa condenação à prisão, que ainda vai ter recurso, porque ele não está sendo julgado diretamente na Suprema Corte, como o Bolsonaro aqui no Brasil. Eleição em São Paulo. A pesquisa Datafolha mostra que atrair eleitorado de Lula e Bolsonaro é desafio para Boulos e Nunes. Eles têm menos da metade, ambos têm menos da metade das intenções de voto dos eleitores de Lula e Bolsonaro aqui em São Paulo. Mas isso a campanha eleitoral vai tratar de resolver, porque tem muita gente que não se liga em política e que não sabe que eles são os candidatos de Lula e Bolsonaro. O Tarcísio prepara mergulho na campanha de Nunes, mas quer evitar agressividade contra Boulos, porque se ele vencer a eleição, vai ser um problema para o Tarcísio ter uma cidade de 12 milhões de habitantes que tem um prefeito contra si. Mas ele tem uma intenção de dar todo o apoio possível a Nunes, mais do que Bolsonaro. Com o novo plano para São Paulo, o Tarcísio é cobrado por ferrovias de papel no governo Bolsonaro. Ele era ministro da Infraestrutura, planejou um monte de coisa e colocou em prática nada. Isso mostra o que vai ser o governo dele aqui em São Paulo. PT cobra ministros de Lula que dizem não ter sido chamados a conter a derrota no Congresso, nesse caso do veto à questão, à lei das fake news, que criminalizava fake news. Chega a ser difícil de acreditar que o PT e o próprio Palácio do Planalto não tenham cobrado os ministros de Lula. Falaram: olha, você é ministro, você fala para o seu partido que para ter ministério aqui você vai ter que apoiar a gente. É incrível isso e mostra que ainda o governo federal ainda está batendo cabeça. O Lula precisa chamar essa turma aí e conversar, porque essa notícia mostra uma desorganização total. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.